E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem? Hoje a gente continua na parte de cálculos estequiométricos, ok? Então, a gente já viu a parte inicial de cálculos estequiométricos, certo? A gente já viu a parte de pureza e agora a parte de rendimento, ok? O que é importante você saber sobre o rendimento de uma reação, né? Em processos principalmente industriais, né? Nem sempre, num processo industrial, o químico responsável consegue obter o máximo possível de produto, por N fatores, né? Então, toda vez que um químico faz os cálculos a partir de uma equação química, ele sempre espera obter o máximo possível de rendimento, ou seja, obter a maior quantidade possível de produtos, ok? Sempre o maior rendimento possível, a maior quantidade de produtos, é um rendimento de 100%. Na prática, esse rendimento de 100% é praticamente inviável. Então, o que é importante a gente aprender aqui? A calcular qual é o rendimento em uma reação química, ok? Então, o químico responsável lá na indústria, quando ele faz todo o processo, ele faz todos os cálculos, ele descobre, ao fim da produção, qual foi o rendimento daquela produção. E ele sempre está trabalhando para tentar o quê? Maximizar esse rendimento, tudo bem? Então, na teoria, a gente consegue obter um rendimento máximo, um rendimento de 100%. Na prática, nem sempre a gente consegue obter esse rendimento máximo. E é aqui que a gente vai trabalhar, essa questão de rendimento. Qual é a quantidade, qual foi o rendimento de uma determinada reação? Ou se o exercício passar para a gente, qual foi o rendimento? Qual é a massa? Qual é o volume? Qual é o número de mols? Enfim, de uma substância que a gente conseguiu produzir. É isso que a gente vai trabalhar aqui agora, tudo bem? Então vamos lá, gente, olha só. Estou passando aqui para você uma equação química, né? Observe a equação abaixo. Fiz 3 perguntas em cima dessa mesma equação, tudo bem? Letra A, calcule a massa de H2O obtida na combustão de 85 gramas de NH3, considerando um rendimento de 90%, certo? Então, como ele passou uma equação química para a gente, certo? E está relacionando substâncias diferentes, o ideal, principalmente para quem tem dificuldade, é montar aquela tabelinha. Vamos perder um pouquinho de tempo? Vamos, mas a gente consegue acertar a resposta, certo? Se eu só tivesse feito a pergunta da letra A, bastaria eu fazer a tabelinha da água e da amônia, certo? Mas como tem mais perguntas para frente, relacionando O2 e N2, por exemplo, eu vou fazer a tabelinha completa aqui para todo mundo, tudo bem? Então vamos começar aqui? Olha só. Esses números, esses coeficientes aqui na frente, identificam para a gente o número de mols, correto? Então vão ser 4 mols de amônia, reagindo com 3 mols de oxigênio, produzindo 2 mols de nitrogênio e 6 mols de água, certo? Lembra o que significa mol? Mol é um número. Que número? 6 vezes 10 elevado a 23, tudo bem? Então vamos lá? 4 mols. 4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NH3. O que são 3 mols? 3 vezes o mol, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2, certo? 2 mols de N2, 2 vezes o mol. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de N2 e 6 mols de água, 6 vezes o mol, que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tudo bem? Beleza? Podemos trabalhar com a massa, não é isso? Então vamos lá? Lá da tabela periódica, o N pesa 14, cada H pesa 1. Então, H3, 1 vezes 3, 3, mais 14 do N, 17 gramas por mol. Nós não temos 4 mols? 4 vezes 17 gramas, tudo bem? Cada oxigênio na tabela periódica pesa 16. O2, 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Não tem 3 mols? 3 vezes 32 gramas.
Cada N na tabela periódica pesa 14. N2, 14 vezes 2, 28. Então, vão ser 2 vezes 28 gramas. Tudo bem? E para a gente finalizar a água, cada H é 1. 1 vezes 2, 2. Mais os 16 do O da tabela periódica, 18 gramas. Então, são 6 mols. 6 vezes 18 gramas. Tudo bem? E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros, certo? Então, vamos lá? Olha só, gasoso no ar, se estiver na CNTP, 1 mol ocupa 22,4 litros, 4 mols, 4 vezes 22,4 litros. O O2 é gasoso, 1 mol ocupa 22,4 litros na CNTP, então 3 mols, 3 vezes 22,4 litros. Gasoso N2, se estiver na CNTP, 1 mol 22,4 litros, 2 mols, 2 vezes 22,4 litros. Água líquida. Então, líquido, a gente não trabalha com esse valor. Pronto, montei a minha tabelinha, certo? A partir de agora eu consigo responder as questões. Sempre a gente tem que tentar, ao máximo, né, organizar a primeira linha da regra de 3 a partir da tabela. Ela é minha receita. Calcule a massa de água obtida. Massa de água obtida na combustão de 85 gramas de NH3. Massa de água, 6 vezes 18 gramas, certo? Então, na minha tabelinha, eu tenho 6 vezes 18 gramas de água, que é a mesma coisa que 108 gramas, tudo bem? Então, olha só, 108 gramas de água, ele não está relacionando com gramas de NH3? Na minha receita, para eu produzir 108 gramas de água, eu preciso de quantos gramas de NH3? 4 vezes 17 gramas, que dão 68 gramas de NH3, tudo bem? 68 gramas de NH3. Então, ó, para a produção de 108 gramas de água, a necessidade de 68 gramas de NH3, certo? Só que eu coloquei para reagir quanto? 85 gramas de NH3, não foi? Então, quando eu tenho 85 gramas de NH3, quer dizer que eu produzi quantos gramas de água? X, certo? Você vai fazer a regrinha de 3, tudo bem? E a resposta aqui, X vai ser igual, vou olhar na minha colinha aqui, rapidinho, certo? X vai ser igual a 135 gramas. Essa é a massa de água produzida a partir de 85 gramas de NH3, tudo bem? Então, quando um químico coloca 85 gramas de NH3 nesta reação, ele quer produzir 135 gramas de água. Só que por algum motivo que não importa para a gente, ele só conseguiu obter 90% de rendimento. Ou seja, ele só conseguiu obter 90% do que ele esperava. Ele não esperava obter isso aqui? Ele sempre no início espera obter o máximo, que é o quê? 100%, tudo bem? Então, 135 gramas era a produção máxima, era a produção de 100%. Ele conseguiu produzir 135 gramas? Não. Ele produziu quanto? Ele produziu só 90% desses 135 gramas. Então, 90% que foi o rendimento equivale a quantos gramas? Equivale a Y. Y vai ser igual a 121,5 gramas. Essa é a resposta do nosso primeiro exercício, tudo bem? Então, de novo, eu tirei a minha primeira linha da tabela, 108 gramas de água, que é 6 vezes 18 gramas, são produzidos a partir de 68 gramas de NH3, que é 4 vezes 17 gramas, certo? Para produzir, né? Quando eu utilizo 85 gramas de NH3,
eu quero produzir quanto de água? X. Então, quanto eu queria produzir? 135 gramas de água. Lembra que eu sempre quero produzir o máximo, eu sempre quero produzir 100%. Mas na prática, geralmente isso não é possível. Então, se eu produzir 135 gramas, seria o máximo, 100%. Mas eu consegui produzir o total, 100%? Não. Eu só produzi quanto? Somente 90%. Então, 90% equivale a quantos gramas? 121,5 gramas. Essa foi a massa de água produzida. Beleza? Vamos para o segundo exemplo? Ó, qual é a massa de O2 necessária para obtermos 71,7 litros de N2 na CNTP? Considerando um rendimento de 80%, ele quer produzir 71,7 litros de N2, sabendo que o rendimento é de 80%. Então, olha só, se ele não soubesse o rendimento, certo? A gente diria que esse 71,7 litros seria o máximo, seria 100%. Mas ele falou que quer produzir 71,7 litros de N2, com um rendimento de 80%. Ou seja, esse exercício é o mais difícil de rendimento para mim, tá? Os 71,7 litros não é o 100%. É quanto? 80%. Então vamos lá de novo. N2 não é produto? Ele quer produzir este tanto de produto com esse rendimento, certo? Então, 71,7 litros equivale ao rendimento de 80%, certo? Só que quando ele coloca os ingredientes, os reagentes lá no início, ele sempre espera que o rendimento seja 100%. Todos os cálculos iniciais são para o quê? Um rendimento máximo de 100%. Então, se nós tivéssemos produzido 100%, nós teríamos produzidos quantos litros de N2? X. Fazendo a regra de 3, X seria igual a 89,6 litros. Então, de novo, o rendimento é de 80%. Só que o cara sempre, no início, quando ele coloca os reagentes, ele coloca para um cálculo de 100%. Então, se 80% equivale a 71,7 litros, o 100% que ele queria produzir era de quanto? 89,6 litros de N2, certo? Massa de O2. Vamos lá? O2. 3 vezes 32 gramas, não são 96 gramas? Então, olha só, pela minha receita, hein? 96 gramas de N2. Eu não estou trabalhando com litros de N2? Opa, 96 gramas de O2, né? 96 gramas de O2. Quantos litros de N2? N2, 2 vezes 22,4 litros. 44,8 litros de N2. Então, a minha receita diz que para cada 96 gramas de N2, eu preciso de produzir 44,8 litros de N2. Certo ou não? Beleza? Só que, no início, quando ele começou a reação, ele sempre quer produzir 100%, sempre. Tá? Então, para produzir 100%, ele não queria produzir 89,6 litros de N2? 89,6 litros de N2 quer dizer que ele precisou de utilizar quanto de oxigênio? Y, certo? Aqui dá para a gente cancelar, certo? Fica 1 e fica 2. 1 vezes Y, Y. 2 vezes 96 vai dar 192 gramas de O2. Então, pessoal, eu particularmente acho esse tipo de exercício mais difícil de rendimento. Então, de novo, ele queria produzir isso aqui com esse rendimento. Por isso que eu fiz essa relação aqui. Mas no início, ele sempre tem que fazer os cálculos para o máximo. Ele sempre tem que fazer os cálculos para 100%. Para 100%, então, ele produziria 89,6 litros, certo? Por que ele sempre tem que fazer os cálculos para 100%? Porque a minha tabela ela é feita para o máximo, ela é feita para 100%.
Então, eu preciso da minha relação máxima para eu poder fazer os cálculos, ok? Então, qual é a relação que a gente tem? 96 gramas de O2 estão associados com 44,8 litros de N2. Mas quando ele iniciou a reação, ele queria produzir quanto? 89,6 litros, certo? De N2. Então, ele precisa de Y gramas de O2, tudo bem? Essa é a resposta. Então, vamos ver se depois você consegue refazer esse exercício, certo? E para a gente finalizar, uma massa de 34 kg de amônia reage com O2 suficiente, formando 14 kg de N2. Qual foi o rendimento da reação? Provavelmente esses 14 kg produzidos não é o máximo, não é o 100%, porque ele está me pedindo o rendimento, né? Quilo de NH3, quilo não tem a ver com massa? NH3, 4 vezes 17 gramas, né? São 68 gramas, tudo bem? Então, 68 gramas de NH3, certo? Massa de N2. Qual é a massa de N2 na minha tabela? 56 gramas, não é isso? 56 gramas de N2, certo? Eu sempre, quando trabalho com a tabela, trabalho com rendimento máximo, rendimento de 100%, ok? Quando eu coloquei os 34 kg de amônia para reagir, eu esperava produzir o máximo, eu esperava produzir 100%, certo? Então, se eu usei 34 kg de NH3, é porque eu queria produzir o máximo, não é? Quanto que eu queria produzir de N2? X. Tudo bem? Uai, mas se em cima está gramas, por que você pôs quilo? Já falei isso, hein? Em videoaulas anteriores. Se é grama e grama, pode-se usar quilo, que aqui sai quilo. Tudo bem? Se tiver dúvida na parte da matemática, passa tudo para gramas, ok? Tá? Mas se você tem grama e grama, grama de um lado, grama do outro, você pode pôr quilo embaixo, que a resposta sairá em quilo, tá? Isso não é a metade disso? Então isso tem que ser a metade disso. X vai ser igual a 28 quilos de N2. E isso é o que eu estava querendo produzir. Mas eu consegui produzir os 28? Quanto que eu consegui produzir? 14 quilos de N2, certo? Eu sempre no início quero produzir o máximo, não é? Sempre que eu faço os cálculos partindo da tabela, não tem a ver com o máximo, com 100%? Então, os 28 quilos que eu queria produzir equivalem ao máximo. Equivale a quê? Ao rendimento de 100%. Eu não consegui produzir os 28, eu só produzi 14. Então, os 14 quilos que foram produzidos equivale a Y%, certo? 14 na metade de 28, então Y tem que ser a metade de 100, certo? Y vai ser igual a 50%. Ou seja, eu só consegui produzir metade do que eu estava esperando no início, tá vendo? Então, eu particularmente acho exercícios como a letra A e a letra C mais fáceis. A letra B tem que ter um raciocínio matemático um pouquinho melhor, mas com a prática, fazendo muitos exercícios, acho que você consegue resolver também. Tudo bem? Então, tenta depois refazer esses exercícios no caderno e a gente vai tirando dúvida aí no decorrer das próximas aulas. Tudo bem? Grande abraço. Valeu, gente!